Hora de falarmos sobre educação, como está aí, né, a nossa educação hoje em dia, aquela loucura, aquelas transformações todas. E para a gente falar a respeito, né, da boa educação e de como é que a gente pode fazer as coisas mais corretamente, não só na escola, mas também em casa, onde temos a nossa educação basilar. Como disse bem o Luiz Pedrosa, ele que é professor e assessor pedagógico e vai falar sobre como é que funciona essa assessoria pedagógica nos dias de hoje. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, obrigado. Enfim, sobre a assessoria, o funcionamento, né, hoje o meu trabalho ele depende muito de dar o suporte às escolas e secretarias que utilizam materiais didáticos, né, específicos da minha área. Então eu vou fazendo formações, desenvolvendo um pouco da educação nessas regiões. Claro, depende muito de demandas, né, específicas, mas eu acho que a essência de tudo é discutir um pouco sobre a educação, né, e os desafios que a gente encontra hoje na educação para o século XXI, podemos dizer assim. Pois é, e nessa modernidade toda, Luiz, como é que os educadores eles estão conseguindo se sobressair, né, e sobressair essa educação que é super importante, não só dentro de casa, mas em especial nas escolas e na rua, né? Onde que muitas vezes a gente ainda se lembra, né, que a educação de casa vai à praça. É uma máxima popular que ainda funciona hoje. Isso. Você trouxe duas questões que vale a pena a gente desenrolá-las, né? Por exemplo, a primeira é essa questão de a educação basilar, né, que vai invadindo um pouco a educação secular, que é a educação empírica, científica, né? Cada vez mais, diante dos adventos sociais que a gente vê, a mudança de estrutura familiar mesmo, e não falando questão só de família em si, sim, mas da participação de pais e de mães na criação, na educação dos filhos, isso tem sido transferido à escola. E a escola não pode se furtar essa questão de que ela também é responsável por essa educação basilar, né? Sim. Cada vez mais. Afinal de contas, daqui a alguns anos, são essas crianças que estão lá que vão cuidar, né, de mim, de você, de todos que hoje vivem no mundo e que viverão daqui a alguns anos. Então, acho que esse é um ponto, né, não deixar de discutir e de fazer a educação basilar, mesmo que ela não seja uma prerrogativa da escola, né? E o outro que hoje a gente vê na educação e que é um grande entrave, na verdade são dois, né? Um é a tecnologia que hoje está no mundo. Vou fazer 44 anos. Na minha época de escola, você não pensava em ter um computador, por exemplo. Era tudo. Eu me lembro que eu tive aula de práticas de escritório para aprender a passar cheque, né? Cheque nominal, cheque cruzado. Hoje em dia ninguém nem sabe mais o que é um cheque, por exemplo. Verdade. Essas crianças de hoje não sabem. E a educação ela precisa se adequar. A gente ainda trabalha na educação coisas que a gente trabalhava há 30 anos atrás. Mais cedo eu mostrei a uma amiga minha, a Risoleta, um horário escolar meu de 1989. E a estrutura é praticamente a mesma de hoje, em 2020, né? 30 anos depois. Mas você não acha que essa educação, mesmo sendo ela um pouco mais antiga, ela não pode ser modernizada e introduzida hoje? Porque assim, eu acho que é uma opinião realmente muito pessoal. Tem muita coisa moderna que não vai surtir efeito assim na educação em si. Você não vai conseguir nada de concreto, vamos dizer assim, relacionados a isso. E tem coisas na educação antiga, vamos dizer assim, que é base, acho que para todo e qualquer tempo. Isso, eu acho assim, eu não estou dizendo que a educação tradicional, a educação de 30 anos, ela não era boa. Não vou dizer nunca isso, porque acho que nós somos o produto dessa educação. Com certeza. Né? E ela sim deu certo. O que eu estou dizendo é que o mundo mudou de 30 anos atrás para hoje. Os meios que existem, por exemplo, de comunicação hoje são bem diferentes do que tinha há 30 anos atrás. Então, acho que nada vai substituir o bom professor. Hoje se propaga muito a questão, minha escola trabalha com robótica, eu trabalho com educação, com a sala de aula invertida, metodologias ativas. Ok. Isso é bom para você alcançar o aluno, sim, porque é a linguagem dele. Mas não tem nenhum elemento que substitua um bom professor. Verdade. Não tem. Um bom professor, um professor comprometido, um professor que entenda o seu aluno. Acho que isso aí... de carne e osso, literalmente. Total, exatamente. E o professor que diz assim, não, o meu aluno, ele vem cá, né? Porque há um significado muito importante, muito grande, quando você deixa o teu filho, tua filha na escola. Sim. Né? A escola vai dizer assim para você, vai lá, Aline, vai-te embora trabalhar, vai fazer o que é seu, aqui ele está guardado, e quando você voltar para buscar
buscá-lo, você vai encontrar, para buscá-la, você vai encontrar uma pessoa melhor do que você deixou. É assim o que a gente espera. É isso que a gente sente, e a escola às vezes não percebe isso. Mas quem faz a diferença, de fato, é o bom professor e a boa prática dele de sala de aula, o compromisso dele. E isso inclui aí os desafios que são gigantescos, né, nessa nova educação, que na assessoria pedagógica, no professorado, enfim, nas escolas, equipes, as estruturas todas. E aí vocês trazem isso, vão distribuindo isso para o Nordeste, o Brasil, né? Essa questão mesmo de alertar e de trazer essas possibilidades. Isso você vê, hoje em dia o que é que a gente fala muito na educação? Sobre a base, né? A BNCC. Se discute muito, é o primeiro ano de utilização da base para a educação infantil e para o fundamental, anos iniciais e anos finais. E a base ela vem para corrigir uma distorção que existe há muitos anos na educação. Por exemplo, se eu te perguntar para que serve seno e cosseno, um uso para seno e cosseno. Minha gente, eu nunca usei função na vida. Função, era uma coisa assim Isso. que para mim matemática era, ai meu Deus, mas nunca usei. Eu tenho um trauma de matemática, eu tive uma professora chamada Maria José, que ela era o terror, viu? Era. Então assim, a gente não aprendeu, por exemplo, não aprendemos, nós decoramos para progredirmos na escola. Passou. E aí depois que a gente passa, a gente esquece, não serve de nada. Com certeza. Então a educação, ela antes da base, e espera-se que a base corrija isso, ela não tem uma funcionalidade, uma aplicabilidade na vida, no dia a dia. Então se perde tempo, se perde dinheiro. O aluno não acha aquilo interessante porque ele não vê, onde é que eu vou usar? Não, vamos lá, vou citar um exemplo aqui. Se minha área, minha formação é em História. Então, como é que você poderia fazer com que o aluno se interessasse por algo que um filósofo grego disse há 4.000 anos atrás, que ele disse lá, ninguém nunca se banha 2 vezes no mesmo rio. Então, acho que uma coisa interessante seria tentar pegar algo de hoje que tem essa sensação de pertença ao aluno e trazer, por exemplo. Então eu posso dizer assim, cara, tu já parou para pensar que o que diz Lulu Santos e Nelson Mota, numa música deles, né, que nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Que é a mesma coisa que o cara disse lá há 4.000 anos, é a mesma coisa, só que com outra linguagem. Isso. Verdade. É isso. É tentar pegar elementos de hoje. Por isso que eu falo assim, a educação ela é feita como ela era feita há 30 anos atrás. E não dá, porque claro, a educação, a essência dela permanece a mesma. Verdade. Mas o público que hoje busca a educação é muito diferente. Verdade. As crianças já nascem conectadas hoje. Total. Eu sou de uma geração que não era conectada. A gente tá na transição, querida. Isso. É a parte boa e a parte louca que a gente tá ali no meio. É isso. Tentando se achar, tentando se inserir muitas vezes. Eu tava conversando, né, que eu não tenho rede social, por exemplo. Eu sou Pois vamos criar. Eu sou um cara da Sibéria, porque de fato eu não tenho. Você é igual a meu pai, então. Eu achei 2 siberianos. Olha, a conversa com o Luiz com certeza renderia muito aqui no nosso DEM Dia, mas o tempo dele também está corrido e o nosso também. E aí ele vai estar nessa jornada pedagógica aqui em Mossoró. Como é que vai ser? Onde que vai ser? Então, vai ser no Teatro de Suíte Rosado, né, às 18h30, não é isso? Estaremos lá, eu e a professora Márcia, da UERN também. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana, acho que quem for vai gostar, né? Algumas pessoas já me conhecem, que eu estive aqui em um outro momento para um movimento parecido com o de hoje, e vai ser uma coisa bem leve, né? Acho que a intenção é essa, a educação não precisa ser carrancuda e nem coberta de cobranças, a gente pode fazer de uma maneira leve. É verdade, e o Luiz está aqui para divulgar não só isso, mas também para mostrar um pouquinho para a gente aqui no Tudo em Dia, que a educação, ela é realmente uma coisa que tem que ser leve, até mesmo para mais rapidamente ser absorvida, não só, enfim, inalada, injetada, qualquer coisa que queiram dizer, mas a gente precisa muito da educação e a gente fala muito disso aqui, sabe, Luiz? Que a educação, ela realmente transforma não só a nossa vida, mas a vida de quem está ao nosso redor e, por consequência, né, vai mudando uma sociedade. É a verdadeira revolução, né? É a revolução. Já dizia Paulo Freire. Isso. E a gente acredita muito nisso. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Você não tem rede social, então? Não tenho. Não tem Instagram, não tem Facebook, fica difícil de achar ele, né? Mas uma rede social profissional, que é o LinkedIn, somente. Pronto, só o LinkedIn, acha o Luiz lá, tá bom? Luiz, muito obrigada, viu? Direto do Recife. Para a nossa Mossoró, a gente adora os pernambucanos que aqui estão também. Eu a vocês. Coisa boa.